Agora é hora do culto da IEC Paulistana. Por isso, junte toda a sua família no sofá e participe, vivencie esse culto que foi feito muito especial. E é claro, louve e agradeça a Deus como nunca. Caso queira ofertar, as instruções estão na descrição do vídeo. Agora a novidade também é poder ofertar através do Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Confira lá na descrição. Esse momento é especial, então se desligue de tudo e se ligue em Deus. E não se esqueça, aproveite o culto como se você estivesse lá na nossa igreja. Um beijão e bom culto! Tá na igreja, mais um dia, mais um domingo juntos. Saudade é grande. Uma pena a gente não estar junto ainda, né? Quero ver todos em breve. Queria convidar vocês a orar comigo, fazer o louvor comigo. Amém? Seu Deus, meu Pai, te agradeço por esse dia. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de poder louvar a Ti, cantar para Ti, louvar a Ti, Pai. Abençoe cada família em casa. Abençoe as pessoas na rua, que está bastante frio, Pai. Muita gente está passando por coisas muito difíceis. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O vento sopra
Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Leva sobre mim o teu querer, leva-me pra nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só eu sei que eu quero ir. Sopra em mim, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, vento do Espírito, sopra em mim. Não tema, meu irmão, se contigo estiver teu poderoso Deus meu impossível. Ele é a fortaleza em tempos difíceis, melhor amigo e companheiro, sempre estando comigo. Quando preciso encontrar uma saída, o Senhor sempre está comigo, me mostrando
palavra me fala, que tua graça me basta, que tua graça me basta, que tua graça me basta, que tua graça me basta. Confio nesse Deus de olhos fechados, não me preocupo com nada, tua palavra me fala, que tua graça me basta. Seu Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento. Peço para o Senhor abençoar o nosso culto, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Paz e graça, queridos irmãos da Igreja IEC Paulistana, que Deus encontre a todos com graça e misericórdia. Hoje teremos o nosso culto de Santa Ceia e eu tenho no meu coração a fé de que esse será o último culto online, a última Santa Ceia online que nós estaremos fazendo, na verdade, e que já no mês de setembro, dadas as medidas de progressão, da liberação do Estado de São Paulo, segundo as orientações do governo do Estado, que nós já possamos estar na igreja celebrando a ceia de setembro juntos, tá? Seguindo o que depois, com certeza, será orientado para nós aqui no Estado de São Paulo. Mas eu guardo no meu coração a esperança de que esta seja a nossa última Santa Ceia online e que a próxima será juntos na igreja, na comunhão, como a palavra de Deus nos orienta que deve ser, amém? Funcionou até aqui, graças a Deus, mas abrir-se por novo, que é o que nós esperamos em nome de Jesus. Queridos, queria compartilhar com vocês hoje um texto temático, que fala sobre o barro, e Deus tem compartilhado muito através de Isaías, de Jeremias, na verdade do Antigo Testamento, para me sustentar nesses meses de pandemia, na verdade 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de pandemia tem me sustentado muito a partir desses autores, desses profetas maiores. Então eu queria convidar os irmãos para orarem, para nós fazermos a reflexão da palavra do Senhor e depois seguirmos para a Santa Ceia, amém? Senhor, te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, mesmo online, Senhor Jesus, onde o Senhor é presente no tempo e no espaço, Senhor. Pai amado, o Senhor está conosco aqui junto, estou gravando essa mensagem antes do dia da Santa Ceia, mas o Senhor já sabe do dia, como será, quem estará, como estará, e o Senhor é Deus do tempo, passado, presente e futuro, porque o Senhor é acima do tempo, o Senhor é a Aion, o Senhor é a eternidade. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, mas pedimos com muita convicção e de que em setembro essa celebração será feita presencialmente na igreja, seguindo os protocolos de orientação que o Estado nos dará, mas sabemos, Pai, que a comunhão é diferente presencialmente do que virtualmente. E podemos estar lá, Pai, corpo a corpo, frente a frente, para celebrar a Tua palavra e celebrar a Santa Ceia em memorial do Senhor, até que o Senhor venha, Pai amado. Te agradecemos por isso, em nome santo de Jesus. Amém. Queridos, é uma reflexão temática e eu queria compartilhar sobre o barro, né? E a gente já sabe o quanto que o barro foi importante na cultura antiga e a gente sabe o quanto que ser barro ou a ilustração do barro é fundamental para tratar de nós, seres humanos, tratar de nós como cristãos, tratar de nós como vida de uma forma geral, tá? Nós encontramos um texto de Isaías, no capítulo 64, verso 8, o seguinte texto que eu quero compartilhar com os irmãos, tá? Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, Tu és o nosso oleiro e todos nós somos obras das Tuas mãos. Queridos, esse texto é simples, né? Mas demonstra uma profundidade muito grande, tá? Agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Isaías está dizendo isso. Sabe por quê, irmãos? Oleiro não era uma profissão valorizada. Olha que coisa.
Ser oleiro era um artífice, né? Como alguém que fazia roupa, que fazia joia. Ele não tinha muita importância, ele não tinha muito prestígio social. Era uma carreira que não tinha um prestígio social bom, sabe? Mas era um tipo de profissão fundamental. Porque o oleiro, ele fazia vasos, né, que eram úteis para muitas funções dentro de uma casa, dentro de uma sociedade. Então, quando Isaías diz, agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, ele está querendo dizer, olha, o oleiro, que é uma profissão subjugada, de pouco prestígio social, que ninguém dá muita importância, muito valor, Tu és o nosso Pai. E nós, aí Isaías, ou coloca a humanidade, fazendo a metáfora, a ilustração do que ele queria dizer. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Então, quando ele começa dizendo o Senhor é nosso Pai e o Senhor é oleiro, ele está querendo dar prestígio à ação de Deus na vida do homem. Ele está querendo dizer, olha Deus, apesar do oleiro ser uma profissão de desqualificação ou de desmérito, né, o Senhor é um oleiro. O Senhor é oleiro. Ou seja, remonta aquela ideia do Adamá, lembra? De que Deus criou a terra, né? Nada mais isso, né? Ou seja, esse oleiro a que Isaías está se remontando é aquele oleiro que criou a terra, criou o mundo, né? Do pó da terra, ok? E inclusive nós. Nós somos Adamá, nós somos partes da terra, nós somos Adão, nós somos oriundos da terra. Nada mais inteligente do que sermos originados da terra e temos o oleiro, Deus, para manipular, para acertar, para fazer a conjuntura do próprio barro para que ele seja útil, né? Que o vaso seja útil. Então ele diz assim, nós somos o barro, tá? Tu és o nosso oleiro. Tu és o nosso oleiro. Ele está remontando a ideia da criação de uma forma específica, sendo que no período contemporâneo de Isaías, a gente sabe, eu acabei de falar, que o oleiro não era uma profissão prestigiada, não era de bom tom ser oleiro, era fazer um trabalho de segunda ordem, segunda categoria. E nós temos muitos profissionais importantes no Brasil ou no mundo que não têm esse prestígio social. E tem outras profissões, ao contrário, que têm um prestígio absurdo, né? E às vezes faz uma função até equivocada. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A gente está falando de camadas que têm um prestígio grande e fazem só coisas ruins para o homem, tá? Ou a grande maioria das coisas ruins para o homem, e temos profissões simples, né? Que a gente não dá mérito, não dá valor e que eles são importantíssimos na nossa cultura. Aí então ele diz assim, e todos nós somos obras das tuas mãos. Ou seja, obra das mãos do Senhor, você é obra da mão do Senhor. Eu sou obra da mão do Senhor. Ah, mas Serginho, eu era vaso de desonra. O vaso de desonra, irmãos, aqui no texto bíblico, ou no contexto do próprio tema de barro, você tinha barro de honra. E o que é isso? Eram aqueles vasos que eram usados para guardar grãos, sementes, água, guardar certos proventos da própria coexistência da casa, da família, né? Os vasos eram também os vasos onde ficava o vinho, né? Inclusive foi sobre vasos de vinho, de água que Jesus fez o primeiro milagre num casamento, e teremos casamento em dezembro, tá, irmão? Se prepare, terá muito vinho abundante espiritualmente falando, tá? Se Deus quiser. Bom, voltando. Então aqui eu quero dizer o seguinte, que você tinha então esses vasos de desonra. O que eram os vasos de desonra? Eram os vasos que ficavam dejetos humanos, que ficava as excreções, os excrementos humanos, que era o lugar onde ficavam os panos de imundícia, que eram depois jogados no Hades, no Sheol, ou seja, naquele lixão para ser queimado, inclusive o vaso ia junto. Então, queridos, quem é vaso de desonra, ou quem foi, ele pode ir à mão do oleiro, e como a palavra salvação significa cura, desinfecção, ele pode desinfectar a vida de todo mundo, de qualquer pessoa que se entregue como cacos de vasos de desonra ou próprios vasos
de desonra, que possa ser então colocado nas mãos do oleiro. Eu quero fazer um parênteses aqui, que a cerâmica é diferente, porque a cerâmica, apesar de também ser feita de argila, um barro, ela é queimada no fogo, tá? Então ela ganha uma limpeza, uma purificação, dado o queimar, né? No fogo, tá? Nos fornos, que eram fornos de uma temperatura muito alta. Então a cerâmica não se aplica a essa qualificação. O vaso de barro era o vaso de barro que era feito no oleiro e que depois esse vaso podia ser destinado a ser honra, ou seja, guardar utensílios, comida, alimento, água, vinho, tá? Vinagre, que também era usado como antissético, ou os vasos de desonra, ou seja, aqueles que eram usados para, importantes também, é claro, mas que eram usados para colocar excremento humano, pano de imundícia, enfim, guardar as coisas impuras, né? Que não pudesse contaminar as pessoas, tá? Então, qualquer vaso de barro, seja puro ou impuro, digno ou indigno, tá? De honra ou desonra, chegando na mão do oleiro, ele pode resolver o problema, tá? Mas o que eu quero colocar aqui é que Isaías traz a ligação de o Deus Criador lá da terra, né? Criou o homem do pó da terra, pó é Adamá, essa criação, ou seja, essa criação do oleiro, Deus Criador, foi o homem, tá? Então Deus tem toda a tecnologia para fazer o vaso de quebrado, trincado, o vaso que cai no chão, que fica tudo estilhaçado, ele não precisava ir para o lixo. Ele era reciclado na mão do próprio oleiro. Então, irmãos, o que é interessante é que Isaías resgata, nesse momento caótico de Israel, em que Jerusalém estava totalmente destruída, já falamos disso, ele resgata a ideia de que há um Deus por trás de tudo, nos resgatando. E de uma certa forma, a humanidade agora também foi assolada pela pandemia, não é? E essa assolação é como se houvesse uma destruição muito grande, generalizada. Mas há um Deus todo-poderoso, oleiro, que vai pegar os fragmentos, os cacos que sobraram dessa pandemia e vai voltar ao oleiro, vai colocar água, que é a água da vida, aquela que é referente ao Espírito Santo, vai umedecer de novo esses cacos quebrados, e esses cacos quebrados, se precisar, será adicionado um pouco mais de barro, barro limpo, tá? E vai ser refeito de novo. Então essa palavra do vaso de barro me remonta à ideia de que Deus regenera tudo que está destruído. Até o mesmo vaso de desonra, tá? Que era usado para excrementos, o Senhor, pelo sangue dele, ele vai limpar. Jesus pega o sangue, limpa o vaso de desonra, acrescenta a água que é o Espírito Santo, a água da vida, e esse barro se torna puro de novo, e Deus pode restaurar. Então, o que eu quero propor nessa reflexão é que, apesar de tudo que a gente viu, são muitos óbitos, muitos lutos. A igreja vai ter que lidar com muitos lutos, as famílias terão que lidar com muitos lutos, a sociedade, a política vai ter que lidar com os muitos lutos, porque esses lutos, esses mortos, eles foram muita quantidade. E mortos não falam, é claro que não, mas os números de mortos falam e gritam muito. Tá? No Brasil passou de 500 mil pessoas, então isso grita muito, e isso tem que ser uma chamativa, não para a questão política, irmãos, isso, enfim, mas para a questão pessoal, individual, prática, para você e para todo mundo, né? Então os vasos quebrados, os vasos em cacos que a sociedade agora tem, tá por aí, Deus tem possibilidade de resolver, tá? Mas tem que ir na mão do oleiro. O único que pode restaurar vasos quebrados nessa simbologia de Isaías é o oleiro. E esse oleiro, ele é o arquiteto do mundo, ele fez todas as coisas. Então Deus sabe como resolver o problema, tá? Basta levar esses cacos, né, que para ele vai resolver. E eu fico imaginando que eu tive algumas trincaduras nesses meu vaso interno, pessoal, psicológico, relacional, afetivo. É claro que eu tive, eu fui impactado por tudo, como vocês foram, só não fui impactado por luto, graças a Deus, porque ninguém muito próximo perdeu. Mas temos irmãos da igreja que perderam irmão, que perderam pai e mãe, que perderam várias pessoas envolvidas, né? E que isso é dolorido, isso marca, isso não sai, gera uma sequência que somente Deus pode restaurar.
Então, e a gente confia nessa restauração. Depois, irmãos, um outro texto também que eu acho interessante, Jeremias é anterior a Isaías, mas da mesma forma, Jeremias traz uma relação de vaso de barro com o oleiro que é importante colocar. E está no verso, capítulo Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. E eu quero compartilhar com os irmãos. Palavra que foi dita a Jeremias pela parte do Senhor. Lembra que Jeremias era um profeta da dor? Ele estava profetizando Israel na época que Israel ainda não tinha sido destruída por Nabucodonosor, e toda vez que Jeremias profetizava era para que Israel se convertesse, para que não fosse invadida por Nabucodonosor. Mas a gente sabe que isso acabou não acontecendo, as profecias de Jeremias não foram ouvidas, e depois a gente até sabe que o que aconteceu, a destruição do templo, a levada dos utensílios para a Babilônia, enfim, tá? Então a Babilônia destruiu Israel, tá ok? A Babilônia. Aí eu quero fazer uma articulação com o mundo. A pandemia também destruiu a igreja, tá? Em algum momento, Deus quer usar isso como um ato pedagógico, tá? Então está lá dizendo, verso 1, palavra que foi dita à igreja, foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Aqui é aquela atitude que eu falei de Isaías. Você tem que ir para a casa do oleiro. Eu tenho que ir para a casa do oleiro. Se a política fosse cristã ou que tivesse alguém que também iria à casa do oleiro, tá? Porque na casa do oleiro é o lugar de restauração, primeiro de construção, criação, depois de regeneração. E lá na casa do oleiro é que Deus iria falar a Jeremias. Então diz Jeremias, desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Então o oleiro faz esse movimento com pedais, há uma roda que circula, ele coloca o barro lá e com as próprias mãos ele vai construindo esse barro, tá? Construindo esse vaso. Então, quando ele desceu e viu, observou essa cena, ocorreu o que está no verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, conforme o oleiro ia movimentando os pés no pedal e a roda girava e o barro ia sendo montado, em algum momento o barro descompôs. Você acha que o oleiro jogou fora o barro? Não. Ele voltou à tarefa de novo. Deus não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste do mundo, Ele não desiste da política, Ele não desiste das relações pessoais, interpessoais. Deus continua investindo, porque a matéria-prima está na mão dele. E ele faz como ele quer fazer. Então, mesmo que o barro desande, o vaso desmonte, ele volta a rodar a roda com a velocidade que seja apropriada, enfim, e ele vai redesenhando o vaso que ele estava colocando. Deus faz isso com você e faz isso comigo, mas a gente tem que descer à casa do oleiro o tempo todo para observar, para que Deus fale conosco. E aí, a partir do verso 5, veio aí, Deus falou, né? Então, a palavra do Senhor veio a mim. Observando essa cena, veio a palavra do Senhor no coração de Isaías, né? Ou melhor, de Jeremias. Então, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como faz esse oleiro? Igreja, será que eu não posso fazer com vocês o que este oleiro faz com o barro? Igreja Evangélica Congregacional Paulistana, será que eu não posso fazer com você o que o oleiro está fazendo com o barro? É uma pergunta. É uma pergunta. Casa de Israel, Igreja Paulistana, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Tá? Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Assim como vocês,
são vocês na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja paulistana, tá? Então, quando nós, humanos, nós igreja, nós pais, maridos, mulheres, filhos, nós sociedade, nós política, nós teologia, quando nós vamos à casa do oleiro, ele restaura, ele refaz, ele conserta, ele muda a característica até de vaso de desonra para vaso de honra. Todos os escombros, às vezes mais do que de um vaso, pega lá 3, 4 vasos que se quebraram e vai na mão do oleiro e ele faz de novo, nem que seja um vaso só. Deus é Deus de regeneração. Regeneração, gerar é criar. Ele gera, mas ele também regenera, porque ele é Deus. Só isso. Ele é Deus. Ele é possível para fazer tudo. É que muitas vezes nós, como vasos quebrados, trincados, rotos, vasos que nos desonramos, a gente tem pudor, a gente tem arrogância, tem o orgulho de chegar diante de Deus e falar: me quebra, faça de novo. Quando esse é o objetivo, e aqui esse exercício que Isaías teve foi justamente para ele falar isso, né? Olha, observa, o oleiro pode fazer o vaso de novo, quantas vezes Deus quiser fazer. E para fazer o bem, Deus quer o tempo todo, isso para você e para mim. Basta a gente ser sensível e deixar Deus fazer a obra, tá? E aí ela termina, quando ele faz essa pergunta no verso 6, né? Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez com esse oleiro, né? Diz o Senhor. Igreja paulistana, será que eu não posso fazer com vocês como faz o oleiro? Mundo, será que eu não posso fazer com vocês como faz o oleiro? Política, será que eu não posso fazer com vocês o que o oleiro fez no barro? Essa é uma postura, uma pergunta. Ele pode sim, tá? Aí depois ele vai terminando: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja paulistana, ó mundo, ó política, ó economia, ó relacionamentos humanos, ó relacionamentos interpessoais, pai e filho, marido e mulher. Tudo pode ser regenerado. Mas alguém tem que ter a motivação certa de pegar os cacos e apresentar para o oleiro. Tá aqui, oleiro, eu não sei o que fazer, mas é da especialidade do oleiro consertar vasos, fazer vasos. Temos que crer nisso. Que Deus possa ter falado ao seu coração, como tem falado ao meu. Eu tenho ido à casa do oleiro várias vezes, mais do que uma vez por dia. E sabe de uma coisa? Deus não se cansa de mim. Deus não vai dizer de novo: Serginho, você está aqui para refazer esse vaso de novo? Acabei de fazer. Deus não se cansa de me amar. Deus não se cansa de me regenerar. Deus não cansa de olhar comigo por misericórdia. Em situações graves como essa da pandemia, em que o mundo quase todo foi destroçado, Ele quer regenerar. Mas tem que ter gente de boa vontade que vá adiante do oleiro, na casa do oleiro, na casa do Pai, e peça para que Ele refaça de novo. Quantas vezes você precisar, porque Deus é amor. Ele ama regenerar você, Ele ama nos criar e Ele ama nos regenerar. Glória a Deus por isso. Que Deus guarde o coração de vocês, já pegue os elementos que já vamos comemorar a Santa Ceia. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. O texto bíblico de 1 Coríntios diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, em que ele comeu a última Páscoa, mas inaugura a primeira Santa Ceia, ele tomou o pão, dizendo que o pão era o corpo dele, que deveria ser quebrado, dividido e que ingerido por todos para gerar unidade. Da mesma forma, o Senhor Jesus pegou o vinho e disse que o vinho representava o sangue dele, que seria o sangue de uma nova aliança, o Berit, um novo acordo, uma nova norma, um novo modo de participar. É a graça que é instaurada. E quando nós pegamos esses elementos, pão e suco de uva, e ingerimos, nós estamos celebrando a Santa Ceia em memória de que nós não esquecemos do seu sacrifício na cruz, que fazemos a Santa Ceia visionando, ou objetando o futuro, que é de fato comer a Santa Ceia na glória, na eternidade para todos sempre. Então, pegue o seu elemento pão, pegue seu elemento suco de uva, eles se tornarão simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus para nós fazermos memória
de que o Senhor é presente conosco até a eternidade, onde nós iremos tomar a Santa Ceia de forma definitiva, com o Senhor servindo a ceia para nós. E que Deus nos dê graça para isso. Senhor, nós queremos agora consagrar os elementos, pão e suco de uva na Tua presença, para que eles possam simbolicamente representarem, Pai amado, a ceia de Jesus naquele dia em que o Senhor sabia que poucas horas depois o Senhor seria levado, Pai amado, ao Sinédrio, lá ser julgado, Pai amado, condenado e morrer, Pai amado, na cruz horas depois. Isso nos trouxe remissão dos pecados, nos trouxe nova vida, criou-se uma nova norma de relação. Antes a norma era olho por olho, dente por dente. Antes havia a necessidade da morte de um cordeiro de verdade para que seu sangue e sua carne pudessem ser queimados, oferecidos como libação ao Senhor, para que o Senhor não olhasse o pecado do homem. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, como o último cordeiro morto, se tornou purificação. O Senhor purificou, limpou, Pai amado, a vida de todos os homens pecando, livrando do pecado, perdão. E que nós, nesse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados. Temos pecado de várias formas, Senhor, mas agora entregamos os nossos pecados nas Tuas mãos, para que o Senhor os lave, os limpe, Pai amado, esqueça deles, em nome santo de Jesus. E assim nós iremos comer do pão, iremos beber do vinho, para que a gente possa celebrar, Pai amado, em memorial, o sacrifício da cruz de Cristo lá no passado, mas também profetizando que no futuro nós iremos comer desse pão, desse vinho, desse suco de uva, toda a eternidade, na Tua presença servida pelo Senhor. Pai, nos dê graça e misericórdia, perdoa nossos pecados e que a gente possa comer do pão e beber do vinho em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Amém. Pegue do vinho, beba do vinho agora, porque ele representa a nova aliança, uma nova norma, o perdão e a graça. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado que fizemos a comemoração da mesa memorial. Venha, Senhor Jesus. Maranata. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam acaso do oleiro para regenerar os nossos vasos, para que sejam vasos de honra para toda a eternidade. Que Deus abençoe todos vocês, boa semana e até setembro no culto presencial em nome santo de Jesus. Amém, irmãos?